Fala pessoal, eu sou o Rod e neste vídeo eu vou trazer uma análise e um resumo muito completinho da incrível primeira temporada de Komi-san. Então vamos lá! A narrativa de Komi-san começa numa cena linda e incrivelmente bem animada, onde nossos amados protagonistas rumam em direção ao colégio enquanto são banhados por lindas e estupendas pétalas de flores de cerejeira. Lá, uma figura misteriosa emerge entre o rosa que rabisca os céus, caminhando em passos largos e angelicais, uma jovem donzela de lindos e esbeltos cabelos enegrecidos, que ao bater de seus passos encanta todos ao seu redor. E quando eu digo todos, são todos mesmo. Homens e mulheres abandonam suas dignidades que nunca possuíram e começam a babar e ladear a Komi-san com o brilho de seus olhos, e até um gato se encanta por ela. Sim, meus amigos, até um gato foi fisgado pelo charme da Komi. Calma, Rod, calma, volte assim e recomponha-se, homem. Pare de pagar mico babando pela... quer dizer, apreciando a Komi-san. Mas o mais legal nessa cena, além do gato que é mais bem animado do que muito anime de ação por aí, sim, gastaram uma boa grana nesse gato, é o fato dos olhos dele refletirem o semblante da Komi-san. E isso é muito foda, porque com esse reflexo o anime reforça ainda mais que a Komi-san é vista como alguém com uma aparência extremamente bela pelas pessoas. E isso é muito importante na concepção de personagem dela, mas daqui a pouco eu volto para falar disso. Nesse começo também nos é apresentado o Tadano, uma pessoa normal e que não quer chamar a atenção por causa de um trauma de seu passado. O nome dele, assim como os nomes da maioria dos personagens de Komi-san, é uma referência à característica mais marcante que esses personagens possuem. No caso, o nome do Tadano significa é só um, e com o kun adicionado ao final, fica é só um garoto, simbolizando o fato dele ser uma pessoa na média, sem grandes destaques, como ele mesmo diz que quer ser, já que ele acha que ser normal e não se destacar é o melhor estilo de vida para ele. E enquanto ele estava em um monólogo tentando se convencer que esse é o melhor estilo de vida para ele, o anime dá uma bela zoada nele, e ele acaba por conhecer a Komi-san e tem essa reação aí, que é muito comum de termos ao presenciar a deusa Komi. E segundo as estatísticas concedidas anualmente pelo Instituto Internacional das Waifus Unidas, pelo menos 95% das pessoas que conhecem a deusa Komi se tornam gado dela instantaneamente. E eu só queria deixar claro que eu faço parte dos outros 5%. E após ele ter reações alérgicas por ver uma deusa, o Tadano tenta falar com ela, mas ela trava e não consegue articular direito as palavras e frases que tenta pronunciar. E nisso o Tadano pensa que ela estava sendo snob com ele, mas ela apenas estava tensa por não conseguir se comunicar, e ele acaba por ter uma ideia errada dela, por julgá-la sem conhecê-la. A Komi-san tem problemas para socializar e se comunicar, ela trava toda vez que tenta conversar com os outros e acaba por emitir esses sons muito fofinhos. Aliás, essa foi uma ótima sacada do anime, que nos apresenta esse problema de maneira descontraída, mas o retrata de forma séria. Afinal, esse é um anime leve, porém profundo e pesado em algumas partes, transitando com muita competência entre os dois. O nome Komi-san é um diminutivo de comunicação, fazendo assim uma alusão a esse problema grave que ela tem. E antes de continuarmos, já se inscrevam no canal e deem aquele like para dar aquela força se vocês estão gostando do conteúdo que eu estou fazendo com tanto carinho. E também ativem o sininho das notificações, porque em breve postarei outros vídeos de Komi-san e eu sei que vocês não querem perder, não é? Mas voltando para falar do anime, outro ponto a se falar é que o nome do anime é Komi-san wa Komi-shou desu, no original, já que na Netflix o nome foi adaptado para Komi-san Can't Communicate, que quer dizer mais ou menos Komi-san não consegue se comunicar, mas no original é Komi-yo-shou, que é um derivado do distúrbio de comunicação conhecido como Communication Shougai. E me desculpem pelo meu péssimo japonês, eu não faço ideia se estou pronunciando direito, mas esse termo que falei agora, e não quero falar de novo, covarde! É uma palavra usada para falar de pessoas que têm dificuldades de falar com outras pessoas. Não se refere a pessoas que têm dificuldades de falar, mas que têm uma fobia extrema para falar com desconhecidos. É uma doença comum no Japão e até diagnosticado por lá, com os afetados por ela muitas vezes usando meios eletrônicos para se comunicar, igual o caderno que a Komi-san usa para falar com os outros, e alguns nem desse jeito conseguem se comunicar, mas na descrição vai ter um link para vocês entenderem isso mais a fundo. E esse é o problema de comunicação da Komi-san. Mas continuando o resumo, depois de se encontrarem, tanto a Komi-san quanto o Tadano vão para a sala de aula. Lá, a Komi-san é chamada para se apresentar aos seus colegas, escrevendo o seu nome na lousa. E essa cena é muito boa, já que ela usa o silêncio e a cadência para gerar suspense em cima das reações da Komi-san. E ainda dá um jump cut, que é isso aí, para no meio daquela situação tensa, gerar uma quebra de tensão, nos dando algo inusitado e meio bizarro, que simboliza o quanto a Komi-san se sente desconfortada naquela situação, ao ponto de fazer movimentos que desafiam a física. Lembram que eu falei que o anime aborda esses
problemas de forma descontraída? Essa cena é um bom exemplo. E enquanto a Komi-san escreve, os raios hipnotizantes de sua beleza formosa seduzem a professora, que abandona sua dignidade e se rende à deusa. E depois disso Tadano vai se apresentar, mas ninguém dá bola para ele, pois ele é muito comum. Ai, coitado dele, gente. E o Tadano acaba por adormecer, e quando ele acorda, ele dá de cara com a Komi-san brincando com um gatinho de pelúcia. Ah, Komi-san, se concentra, Lodi. E então, o Tadano acaba escutando a Komi-san suspirando que queria ter conversado direito com ele quando se conheceram. Mas a Komi-san percebeu no mesmo instante que foi ouvida e saiu correndo para fugir dele. Mas o Tadano possui altas capacidades cognitivas e percebeu na hora que a Komi-san não consegue se comunicar e foi correndo em direção a ela. Lá, eles se entenderam e a Komi-san explicou a situação dela para ele, numa cena linda em que até as menores nuances emocionais dela são mostradas pelo anime através do recurso visual. Lá o Tadano resolve ajudá-la a conseguir 100 amigos. Sim, 100 amigos. Bem, a Komi-san não é normal, né? Depois disso, o Tadano resolve tentar conseguir apresentar a Komi-san para algumas pessoas, mas tem um problema. Ninguém quer falar com ele, pois ele não é bem visto socialmente no colégio, por causa da personalidade e aparência que ele possui. E é nesses momentos que esse anime é bem pesado, como eu disse antes, mas o Tadano não desiste e lembra de seu amigo de infância, Najimi, e vai tentar apresentar a Komi-san para ele, mas quando ele conversa com ela, ele o vê vestido de garota e se buga todo. Najimi é um verbo que significa se conhecer ou familiarizar. O anime não define gênero para Najimi, pois gênero não importa, pois Najimi é Najimi, e a meu ver, Najimi está se descobrindo, se a gente levar em consideração a origem de seu nome, mas Najimi também se assimila muito ao gênero fluido, transitando entre os dois, já que ora ele usa o pronome masculino e ora ele usa o pronome feminino. Mas além disso, a Najimi é uma pessoa com altas capacidades sociais e de comunicação, e é amiga de todo mundo, além de ser o melhor personagem do anime depois da Komi-san. E agora, voltando para o resumo, Najimi e Komi-san se tornam amigas e um pouquinho depois, Najimi manda a Komi-san comprar um... Bem, isso aí, meu amigo, quem conseguir fazer o pedido exato que Najimi quer, merece um Nobel. E a Komi-san vai toda desesperada tentar fazer o favor que Najimi lhe pediu, e a cena em que ela entra e sai de uma espécie de cybercafé é muito engraçada. Ela fica e entra um pouquinho, e depois sai, e depois volta de novo. Sério, é hilário e melancólico ao mesmo tempo. Mas mesmo falando latim arcaico, o atendente a compreende, pois ela é a Komi-san, apesar de lhe dar o pedido errado. E aqui vem um dos melhores acertos de Komi-san. Ter a Komi-san, que é alguém que ninguém imaginaria passando por isso, é uma característica muito única. Claro que ela resolve tudo muito fácil, mas tem que ser assim mesmo, pois ela é bem vista socialmente. As coisas vêm fácil para ela, mas não significa que ela não tenha sua cruz para carregar. Além de que as pessoas a julgam muito rápido por causa de sua beleza, e muitas vezes não entendem os sentimentos dela, com muitas vezes nem se aproximando, mesmo que a Komi-san queira essas amizades perdidas por causa de suas características. Depois disso, a Komi-san faz amizade com a Gari, que também tem problemas de comunicação. O nome dela significa medo de palco, mas não vou falar muito dela, pois não gosto muito da personagem. Um pouco depois, a Komi-san pede o número do celular do Tadano, e ele fica todo boiolinha com isso. Mas após chegar em casa, a Komi-san fica andando de um lado para o outro feito uma barata, esperando o Tadano enviar uma mensagem ou ligar para ela. E essa cena é muito foda, pois ela retrata toda a ansiedade e insegurança que a Komi-san possui. E em seguida, a filha de Satanás se aproxima da Komi-san. Sério, ela é a personagem mais odiada dos animes nos últimos tempos, e acho que ofendi o Tinhoso, já que ela é pior do que ele. Mas uma curiosidade legal é que o nome da Yamai faz alusão a yanderes, e como uma boa yandere, ela sequestra o Tadano para ele não se aproximar da Komi-san. Eu adoro humor negro, então obras que tiram sarro de situações sérias e que normalmente não teriam essa abordagem, eu gosto demais. É curioso de tentar entender porque as pessoas não gostam das piadas dela, já que ela é uma sátira ao arquétipo de yandere, ou seja, o anime está zoando esse tipo de personagem. Era para o público entender isso e rir da zoeira, mas acho que a antipatia que ela gera causa isso. E sim, eu odeio ela, mas sei separar as coisas, pois também rio demais dessa sátira que essa personagem traz. Mas continuando, Najimi decide visitar a casa da Yamai com a Komi-san, pois percebeu que ela gosta da Komi-san, e como ela tá tentando ajudar a Komi-san a conseguir amigos, ela viu ali uma ótima oportunidade. Num primeiro momento, a Yamai vai à lua, só por pensar na Komi-san impregnando sua cama com seu cheiro e suor, mas aí ela se lembra que o Tadano tá lá, e se desespera. Bem, ela faz de tudo para esconder o Tadano quando eles chegam lá, mas não adianta, Najimi descobre, e após a Yamai bancar yandere maluca, a Komi-san consegue fugir com o Tadano, mas esquece Najimi lá, e essa parte foi incrível, eu ri demais. Depois disso, Najimi convence a Yamai a pedir desculpas, e a Komi-san a desculpa
desculpa e elas viram amigas. Depois disso, Tadano e Najimi vão visitar a casa da Komi-san. Lá eles conhecem esse belo exemplo de MILF. Pelo menos é o que vocês dizem, não eu. E lá a Komi-san fica toda angustiada, pois Najimi tenta descobrir os seus segredos mais cabeludos. Mas depois que o Tadano vai embora, o anime nos mostra a Komi-san toda feliz porque pela primeira vez em sua vida, ela passou a tarde com seus amigos na casa dela. E isso foi uma etapa muito importante para ela. Em seguida, a Komi-san, como toda boa donzela, vai ao salão de beleza cuidar das propriedades santificadas que possui. E após realizar um novo corte que muda ela em 0,000,1%, ela, como toda boa mulher, quer que o Tadano repare nela. E ele não decepciona, indo contra todas as nossas expectativas, usando as suas altas capacidades cognitivas para realizar a dificílima e árdua tarefa que é reparar no que mudou no visual de uma mulher. E para Najimi nada mudou, mas a Komi-san ficou feliz demais com essa incrível percepção do Tadano. Você só nos dá orgulho, garoto. Depois disso eles entram em férias e a Komi-san fica toda angustiada e indecisa, pois ela não sabe se chama ou não o Tadano para saírem, pois eles não se viam há alguns dias e não iriam se ver por uns dias a mais. Mas Najimi convida ela e o Tadano para saírem, e a Komi-san fica toda alvoroçada e feliz ao ouvir palavras tão belas, e nisso eles vão juntos, com mais um bando de gente, à piscina pública curtir o verão. Lá eles se divertem bastante até que a Komi-san se machuca. Aí, para ela não os atrapalhar, ela pede que eles se divirtam sem ela e eles vão relutantes. Mas assim que fica sozinha, a Komi-san fica muito triste, pois ela não queria ficar só, mas também não queria ser um fardo para eles. Porém, o nosso amado herói percebe isso e vai ficar com a Komi-san. Você só nos dá orgulho, moleque! E nisso a Komi-san diz que se divertiu, mas por ter preocupado todo mundo, ela se odeia por isso. Mas o Tadano diz que eles são amigos e que nenhum deles sentiria isso dela, e ele acaba por animá-la de novo. Em seguida, a Komi-san vai para um restaurante com seu pai e lá eles pedem um tipo de sorvete. Pelo menos é o que eu acho que é. E ficam um bom tempo sem se falarem. E a direção excelente que Komi-san possui usa vários jump cuts para exaltar o desconforto que os dois estão sentindo e também para mostrar a passagem de tempo que passou, com eles tentando iniciar uma conversa um com o outro. Aí quando chega os sorvetes, a Komi-san come, mas a cabeça dela congela, mas numa cena linda o pai oferece uma bebida para aliviar a sua situação. Aí depois de muito esforço, ele pergunta como a Komi-san vai na escola. Era isso que ele queria desde o começo, pois estava preocupado com ela, mas não encontrava as palavras certas para falar. E a Komi-san até brinca fingindo que vai tudo mal, mas depois diz que é brincadeira e vai tudo bem. O pai dela na hora ficou muito feliz, mas quando vai tomar o sorvete, a cabeça dele também congela. E agora a Komi-san ajuda lhe oferecendo uma bebida para aliviar a sua dor de cabeça. E isso foi incrível, e é algo simples e muito do cotidiano, mas ilustra como os pais e filhos se ajudam nas adversidades. E tudo isso com um simples sorvete, que eu nem sei se é um sorvete, mas numa cena muito bela que mostra a magia e a beleza dos pequenos momentos que a vida da gente tem. Depois disso eles vão para um festival de fogos de artifícios, de novo com um monte de gente. E aí o Najimi aparece com um exército de pessoas com ele, pois ela prometeu que iria no festival com todos. E aí a Yamai chega, e ao ver a Komi-san de Yukata desmaia, pois não aguentou processar tanta fofura em seu cérebro. E acontece muitas coisas legais nesse festival, como por exemplo, a Yamai tentar fazer a Komi-san realizar um soft porn ao ar livre, ou uma velhinha trapacear num jogo de azar para ninguém ganhar o PS4, mas a Komi-san ganha e a leva ao desespero. E isso é muito engraçado. Mas uma das coisas mais legais é a Komi-san falando que o Tadano estava bonito também. Ela consegue pronunciar nessa hora alguns sons mais audíveis, e aqui a gente já percebe a boa evolução que ela teve. Mas também tem a parte em que eles ficam sozinhos e a Komi-san escreve que ela gosta de ficar sozinha com o Tadano, mas rapidamente ela paga com vergonha do que quase disse para ele. E como o Tadano é um protagonista de anime, ele não percebe. Ah, Tadano, você era bom demais para ser verdade. Um tempo depois, a Komi-san arruma o seu primeiro emprego, que no caso é um bico. E é muito legal vê-la lutando com seus problemas para conseguir passar por essa etapa importante em sua vida. E mais um tempo depois vem o festival esportivo, e a Komi-san se machuca na corrida de revezamento. Mas mesmo assim, como ela é uma guerreira, ela termina a competição. E em seguida, uma mina começa a ficar muito próxima do Tadano, e a Komi-san começa a ficar com muitos ciúmes. E o Tadano não percebe? Ah, gente, minha admiração
por ele já foi pelo ralo. Me diz por que, Tadano? Mas essa garota é gente boa e percebe o que o Tadano tinha o dever e obrigação de perceber e se afasta um pouco, pois não queria se meter entre os dois. Um tempo se passa e a classe do Tadano resolve fazer um Meidou Café para o festival escolar, já que a comissão pediu e já que a deusa mandou, todo mundo obedece sem pestanejar. E durante o festival aparece um maluco especialista em Meidos. Sério que isso existe? Mas o mais bizarro é que assassinaram a masculinidade do Tadano, o obrigando a se vestir de Meido. E isso não se faz com nenhum homem, porque é comprovado cientificamente que isso esvai do corpo masculino toda a sua testosterona. Mas para piorar ainda mais a situação, a irmã do Tadano chega e o cata naquela situação humilhante. Eu não consigo nem contar isso direito pra vocês. Sério, é muito difícil pra mim. Mas nem tudo está perdido. A comissão diz que o Tadano tá fofo. E se ela diz, tá falado. E um pouco depois, quando chega a hora do baile e a comissão e o Tadano vão dançar juntos, adivinhem? Sim, alguém chega para atrapalhar. Ai, que ódio! Mas depois desse acontecimento muito infeliz, a comissão volta para sua casa e fica muito feliz enquanto se lembra dos amigos que conseguiu nos últimos tempos. E este foi o vídeo de hoje aqui no Nerd Punk. Comentem aí o que vocês mais gostaram de Komi-san e também não se esqueçam de compartilharem o vídeo, darem um like, se inscreverem no canal e ativarem o sininho das notificações. E se vocês amam tanto animes assim como eu lhes mando um forte abraço e os espero no próximo vídeo.